Vemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Palavras de Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, versos 28 e 29. Nesse texto, o apóstolo Paulo deixa claro uma coisa pra gente. Olha, sabemos que Deus está agindo em todas as coisas. Em todas as circunstâncias da vida, em tudo que acontece conosco, existe uma ação de Deus por trás. Não é que Deus está fazendo com que todas as coisas aconteçam do jeito que elas estão acontecendo. Por exemplo, Deus não está planejando passarmos o sofrimento ou passarmos por coisas ruins. Deus não quer que soframos a injustiça e muito menos Deus quer que nós sejamos injustos. Essas coisas são coisas do cotidiano, coisas da vida. Pense, por exemplo, na história de José no Egito. Não é que era da vontade de Deus que ele fosse traído pelos seus irmãos, que os irmãos enganassem o seu pai, dando José como morto, que ele sofresse todas aquelas injustiças. Não que isso fosse da vontade de Deus. Lembre-se de que nós estamos lutando juntamente com Deus contra o pecado. E é por causa do pecado que outras vontades acontecem na história que não são necessariamente vontade de Deus. Mas o que a gente pode ter certeza é que em todas as coisas, positivas e coisas negativas, coisas planejadas por Deus e coisas que nós sofremos porque existe nesse mundo outras vontades que não são vontade de Deus, que estão em atuação. É por causa disso que Deus está atuando em todas as coisas. Por trás de tudo que acontece conosco, por trás de todos os eventos da nossa vida, nós podemos contar que um Deus está conosco, transformando o mal em bem, conduzindo a nossa vida e nos ensinando alguma coisa. O propósito é o nosso bem, e o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que têm Deus como seu Pai, daqueles que conhecem o Senhor e querem viver de acordo com a sua vontade. Esses foram aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. E o texto continua dizendo que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, e agora presta atenção, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito de Deus? Que sejamos a imagem de Jesus Cristo. Para que isso aconteça, Deus precisa tomar algumas medidas em nossa relação, e uma delas é permitir que a gente tome decisão por conta própria. Vimos isso e conversamos bastante sobre essas coisas nos nossos encontros anteriores. Agora eu quero trazer um outro assunto à pauta nossa, que é o seguinte: se Deus quer que nós tomemos as nossas decisões, e o objetivo disso é a nossa maturidade, é o nosso crescimento à imagem de Jesus Cristo, nós precisamos considerar que as decisões que tomamos precisam estar de acordo com a vontade de Deus e serem consequência de um caráter que confia em Deus sobre todas as coisas. Esse é um chamado para nós confiarmos em Deus. Esse é o chamado da fé. É olharmos para Deus e crermos de fato, como falamos nos nossos primeiros encontros, que este Deus tem um plano para nós, são planos de bem, são planos de prosperidade e de paz, mas, para que a gente chegue lá, nós precisamos aprender a confiar em Deus sobre todas as coisas. Hoje nós vimos então que para vivermos de acordo com essa vontade de Deus, para que entendamos que Deus está agindo em todas as circunstâncias para o nosso bem, daqueles que amam a Deus, para que dessa maneira sejamos conformes à imagem do seu Filho, é necessário, fundamentalmente, aprendermos a confiar em Deus. A confiança em Deus vem em uma sequência. Pensa comigo, eu só posso confiar em uma pessoa que eu conheço. Não tem confiança no desconhecido. A confiança é algo que se conquista. A confiança é algo que se solidifica em uma relação. Portanto, para confiar, eu preciso conhecer a Deus. E eu não posso conhecer a Deus se não for por meio das Escrituras de um relacionamento perfeito com Ele. Não existe, portanto, conhecimento da vontade de Deus se não houver disciplina de leitura e estudo da Palavra de Deus. E não vai haver confiança em Deus sem o conhecimento dele. Por isso, a lição que fica para nós é a seguinte:
Conhecer a vontade de Deus é colocar a palavra de Deus todos os dias na sua vida, disciplinadamente, lermos as Escrituras, meditarmos nas Escrituras e nas Escrituras descobrirmos o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Até o nosso próximo encontro.